Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a esse encontro de lançamento do programa RTC, né? Riding Through Chaos, ou Pilotando no Caos. A gente fica bastante feliz com esse encontro, a gente está vivendo uma situação bastante complexa, né? Bastante difícil, bastante desafiadora no mundo todo. E o coronavírus aterrissou no Brasil com força, então a gente está tendo que ser cada vez mais flexível, não é isso? Cada vez mais nos adaptarmos a essa situação. Então isso nos deixa muito felizes de conseguirmos estar aqui. Por quê? Porque a gente tem que continuar, a sociedade tem que continuar, as coisas têm que continuar e a aprendizagem tem que continuar. Então, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aí remotos com a gente, mas só fisicamente remotos, porque a tecnologia hoje permite que estejamos bastante próximos, apesar de fisicamente remotos. Estamos aí utilizando o sistema Collaborate, né, que vocês devem estar acessando pelo link. Queria fazer alguns pedidos. O primeiro pedido é que vocês, por gentileza, deixem o microfone desligado, né, porque como são muitas pessoas, para a gente evitar as interferências agora. Fique à vontade para participar via chat, né? Se você olhar aí do lado direito, existe a possibilidade muito simples de você participar via chat. E avisar que qualquer queda que nós tivermos de link, de circuito, etc., que seja nosso, seja seu, onde você estiver na sua casa, não se preocupem, porque disponibilizaremos posteriormente, estamos gravando tudo aqui, para disponibilizar para vocês, caso alguém se perca, caso haja alguma perda de conexão ao longo dessa nossa manhã, desse nosso encontro. Bom, o programa Riding Through Chaos é um programa que nós fizemos em correalização, St. Paul, com a Chaos Pilot. Chaos Pilot é uma escola dinamarquesa, e eu não tenho dúvidas que é a principal escola do mundo, né, no tema complexidade, no tema caos. E quando eu falo complexidade e caos, pessoal, vocês vão observar nesta manhã que complexidade e caos trazem consigo 3 tópicos de extrema relevância. E isso vai ficar claro para vocês ao longo da manhã, de por que complexidade e caos trazem esses 3 tópicos. Eles são liderança, porque liderança é fundamental quando a gente fala de complexidade e caos. Inovação, a inovação é imperativa, né, em cenários de complexidade, cenários de caos. E design, design mesmo, no sentido de desenhar soluções. Então, toda vez que a gente estiver falando de complexidade e caos, estamos falando de liderança, design, inovação. Isso está bastante inerente ao programa inteiro. Trabalhamos aí na construção desse programa por mais de 18 meses, uma parceria muito feliz, muito exitosa, né? O nosso grupo acadêmico com o grupo acadêmico e profissional lá da Chaos Pilot, numa construção que fizesse sentido para a realidade brasileira e, ao mesmo tempo, tivesse a representatividade ou a significância global. Nossa agenda da manhã agora, a gente vai começar com as palavras do nosso CEO, o professor José Cláudio Securato, que vai trabalhar um pouquinho a lógica dos programas de alto impacto, porque, só lembrando, Riding Through Chaos está numa linha de programas da St. Paul, que nós consideramos HIP, High Impact Programs, programas de alto impacto. Então, ele vai conversar um pouquinho a visão dele sobre os programas de alto impacto, sobre as mudanças sociais e como isso traz a emergência para programas de alto impacto. Na sequência, nós faremos um bate-bola aí, um conteúdo muito especial com o professor Christer. Eu sempre digo para ele que eu não me arrisco a pronunciar o sobrenome dele, que é um daqueles sobrenomes que tem muita consoante, né? Isso todas juntas, e algumas que a gente desconhece. Então, assim, é um super amigo, o professor Christer, que é CEO da Chaos Pilot, um dos maiores entendedores de toda essa temática de complexidade, caos, inovação, liderança, design. Então, a gente vai bater um papo com ele e, na sequência, a gente apresenta com um pouco mais de detalhe o programa em si. Então, eu vou agora, antes de eu prosseguir, lembrando, fiquem à vontade para mandar questões, né, perguntas aí pelo Collaborate, pela ferramenta eletrônica que vocês estão. Faremos o possível para responder ao longo da manhã.
O que não for possível responder ao longo da manhã, responderemos de qualquer forma a posteriori, quando o evento acabar, faremos uma força-tarefa aí para responder todas as questões que vocês enviarem. Fique à vontade para participar. Então, eu vou passar agora para o professor José Cláudio Securato para algumas palavras dele. Bom dia pessoal. Todos me ouvem bem? Tudo tranquilo? Bom, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês, virtualmente. Obrigado pela disponibilidade de cada um, né, de doar um pedaço do seu tempo, de investir um pedaço do seu tempo nesse programa, né, e estar aqui com a gente. A ideia central desse programa é falar fundamentalmente sobre causa e sobre complexidade, mas para a gente chegar à conclusão que causa e complexidade era um programa relevante para ser apresentado, né, para a nossa comunidade, tem toda uma história por trás disso, né? Primeiro que esse programa está dentro de uma linha de cursos que nós chamamos de High Impact Programs. Como o professor Adriano Mussa, reitor da escola, falou, são programas de alto impacto. Qual que é a diferença dele? A diferença fundamental é que durante anos da escola, desde 2002, quando nós começamos os primeiros programas educacionais, os programas são feitos, como a maior parte das escolas fazem, organizados por áreas. Ou seja, se eu sou um profissional da área de marketing, vamos oferecer programas de marketing. Se eu sou um profissional de finanças, ofereceremos programas de finanças. Alcancei a liderança, programas de liderança. Eu trabalho em varejo, programas de varejo, agronegócio. Então, os recortes, eles são por áreas, por cargos, por funções, por setores da economia. Os programas de alto impacto nascem com uma lógica diferente. Qual impacto esse programa gera na sociedade? E medir impacto, existe um exercício simples para se fazer, que se o programa deixar de existir, né, qual é a falta que ele fará, né? E alguns programas, é verdade, se você deixar de oferecer um programa muito bom de finanças, certamente nossos milhares de alunos que cursam esses cursos sentirão falta, mas será que o impacto vai ser tão negativo assim? Eu acho que não. Certamente existem outros ótimos programas de finanças sendo oferecidos aqui no Brasil e no exterior, presenciais e à distância. Os programas de alto impacto, portanto, eles de fato têm que ser únicos, eles têm que ter características muito especiais. O primeiro programa que nós lançamos nessa lógica foi o programa Advanced Boardroom Program for Women, né? O nosso programa de formação de conselheiras, né, como o próprio nome diz, só para mulheres. A ideia central não era formar conselhos de administração ou pessoas aptas para conselhos. A lógica inicial foi como endereçar a questão de gênero dentro do mercado de trabalho. Um tema bastante conhecido, eu imagino, por todos vocês, né, e que a forma que nós encontramos de contribuir foi fazendo um programa para formar conselheiras, dado que o conselho seria o último nível, né, dentro, né, de uma hierarquia, de uma governança. Quanto mais conselheiras, mais chances de eleger CEOs mulheres, quanto mais CEOs mulheres, mais se leva, e aí você vai cascateando e gerando impacto na sociedade. Bom, existem outros programas, né? A gente sentiu muita necessidade de um programa sobre transformação digital, então lançamos, junto com a EDM, um programa que se chama Leading Digital Reinvention, um programa com 3 pilares, né? Tecnologia, cultura e liderança digital, né? E nova economia e estratégias digitais. A gente acredita que será gerada muita riqueza, né, fruto da transformação digital. Há uma expectativa de 15 trilhões de dólares sendo adicionados aos PIBs dos países nos próximos 10 anos. A grande questão é quanto que o Brasil consegue capturar disso de riqueza, e se não capturarmos, quanto ficaremos para trás, né, como país, como nação e certamente, né, como indivíduos. Então, é um programa para ajudar as companhias, ajudar as organizações a endereçarem a transformação digital. Outro programa muito relevante, né, que já concluiu sua primeira turma, é o programa SER, né, o programa de CEOs da Sampo, né, um programa que visa contribuir para que os CEOs façam a transformação de suas organizações, não só a transformação digital, mas também enderece uma transformação de cultura, uma transformação muito mais profunda para se adequar, né, ao novo momento. Falando em novo momento, né, eu queria começar então agora falando um pouco sobre qual é o nosso olhar
sobre mudanças no mundo. Eu tenho certeza que 99% dos eventos que todos nós frequentamos, a primeira frase é: o mundo está mudando, no gerúndio, né? Pela velocidade, pela constância, apresentam-se diversos elementos de mudança. Tenho certeza também que todos nós estamos fazendo nossa lição de casa, né? Quem aqui já não foi para Singularity, já não foi para Israel, já não foi para festivais, já não frequenta diversos tipos de encontros para tentar compreender quais são as mudanças que estão acontecendo, né? E às vezes o que acaba acontecendo é que nós ficamos muito felizes nesses eventos, aprendemos muito nesses eventos. As pessoas que frequentam eles também são sensacionais, o networking é fantástico, mas às vezes a agenda na segunda-feira de manhã é a mesma, né? Então, o que nós, como escola, acreditamos, estamos direcionando todo o nosso esforço, né, para os comentários que eu vou fazer a partir daqui. Então, 100% dos nossos programas caminham para essa direção, né? Os high impact todos são interessados com mais maturidade para isso, pela própria maturidade do público, né? E uma ideia que a gente quer compartilhar para ajudar você em todo o seu processo decisório. Esse slide está sendo compartilhado já desde o início da minha fala, né, junto aqui com a minha imagem. É um slide que mostra, né, diferentes lentes para se entender as transformações, né? E cada uma dessas lentes ajuda a gente a compreender um pouco mais quais são um conjunto de olhares que nos todo pode ajudar a gente a compreender melhor o que vem pela frente. Não são lentes elementares, não são lentes tão lógicas, não são lentes de simples compreensão. Então, eu vou começar comentando um pouco sobre elas. Primeiro, eu coloquei aqui, né, com o grifo em azul, o mundo de ontem, né, com o grifo aqui em roxo, o mundo de hoje, né? Por falta de nome melhor, o ontem e o hoje ajuda a gente a entender que existem coisas que estão no passado, existem coisas que estão agora para frente. É importante também compreender que esses mundos, eles ainda se sobrepõem. Não é um racha estritamente numa data específica, ou que todas as pessoas do mundo, de fato, agora se separam em grupos, né? São apenas uma simplificação didática para ajudar que vocês compreendam, né, por que estão se formando também no gerúndio dois grandes grupos que talvez vão poder ser analisados no futuro de forma bem separada, né? O primeiro olhar que eu queria mostrar para vocês é um olhar de psiquiatria, né? Esse olhar de psiquiatria, ele tem a ver com como, na lente da psiquiatria, é entendida a organização social, a organização dos seres humanos como sociedade. Do século 6 a.C. até o século 3, essa organização social se dava por meio da natureza. Elementos da natureza ajudavam a compor as comunidades, né? E coisas positivas e negativas que aconteciam eram por força da natureza. É por isso também que, obviamente, né, se formavam sociedades em torno de rios, de lagos, em torno de lugares de coleta de alimentos, e assim sucessivamente. A partir do século III até o século XVII, essa lógica passa a ser com base na religião. E a religião passa a dominar um período muito grande, né, da sociedade, com a lógica de que o Deus ou os deuses, né, explicam as coisas boas e coisas ruins que acontecem na sociedade, né, ajudando a organizar o convívio de todos os seres humanos. Depois, com o iluminismo, existe uma grande mudança para a razão, né? E não é só o iluminismo, mas o iluminismo talvez seja um ponto de inflexão que ajuda a separar os episódios. Mas o iluminismo, a Revolução Francesa, a própria Constituição norte-americana, o Código Civil Napoleônico de 1810, diversos fatores, né, ao longo do tempo ajudam a organizar essa sociedade. Mas a base aqui, na lente da psiquiatria, é a razão. A razão, ou seja, o ser humano, né, e principalmente o homem, como centro. E aqui é onde vai emergir o pai de família, é onde vai emergir a pátria, é onde vai emergir o chefe da empresa, e todos os elementos, né, com um laço social extremamente hierarquizado e, portanto, muito vertical. Nessa lente da psiquiatria, em que a gente chama de mundo moderno, né, e emprestando um termo do Dr. George Forbes, né,
psicanalista e médico psiquiatra, né, professor da Sampo, professor do programa SER, ele chama isso de Terra 1, né, para evitar uma confusão de mundo moderno e mundo pós-moderno. Mas o Terra 1 seria esse mundo com base na razão, né, com base na hierarquia, com base no laço social muito verticalizado. Por outro lado, a gente tem aqui no mundo pós-moderno, ou no que o professor Jorge Forbes chama de Terra 2, o mundo em que o laço social se torna horizontal. Então, a hierarquia ela começa a ser desprezada, e a grande diferença é que a igreja, a família, os governos, as nações, as pátrias começam a perder bastante força na estruturação do que você pode ser na sua vida. Nesses dois mundos, o grande conflito no mundo Terra 1, existe uma expectativa sobre o que você vai ser. Você nasceu, você é um homem ou uma mulher, você casa com uma pessoa do sexo oposto, você tem filhos, você tem um emprego, né, e espera-se que você trabalhe durante muitos anos nesse emprego, e depois disso que você se aposente. É uma vida pré-definida, uma vida pré-esperada, pré-concebida, né, em que os caminhos são determinados. A facilidade é os caminhos pré-determinados. A dificuldade é que talvez você não goste desse caminho. As pessoas aqui, elas aceitam esses caminhos ou elas se rebelam contra esses caminhos. No mundo moderno, no mundo Terra 2, não há caminhos. É um mundo onde é possível se fazer muito mais do que se podia anteriormente. E é um mundo de muitas escolhas, porque quando você tem 10 escolhas, e você escolhe 10 opções, e você escolhe uma coisa, a única certeza que você tem é que você está deixando 9 coisas para trás. E a ideia de você ter que escolher o que você quer ser, essa liberdade, essa facilidade, ela pode ser extremamente assustadora se você não conseguir zelar e assumir a responsabilidade pelas suas ações. Esses dois mundos são muito contraditórios, esses dois mundos são muito diferentes entre si, né? E no meio, né, se a gente pudesse ponderar quanto cada um de nós é de Terra 1 e de Terra 2, claro que existe uma mescla entre tudo isso, e quando a gente pega os recortes de geração, também, né? Então existe uma intersecção entre esses dois mundos, e também existe, né, uma ponderação entre cada geração, né, gostando mais ou menos, sendo mais ou menos aderente à hierarquia ou à falta de hierarquia, ao mundo vertical ou ao mundo horizontal, ao laço social ser de forma diferente. Então essa é a primeira lente que eu queria mostrar para vocês. Ela se complementa muito com a lente da neurociência. A lente da neurociência, né, que eu coloco aqui como cognitivo e não cognitivo, ela é bastante interessante, né? Alguns chegam a escrever de forma simplificada também, como uma forma didática, como o lado esquerdo do cérebro ou o lado direito do cérebro, embora existam críticas com relação a essa simplificação, mas o lado cognitivo, né, com aquela lógica racional, aquela lógica sequencial, analítica, a lógica que nós fomos desenvolvidos, inclusive nas escolas que frequentamos, nas universidades que frequentamos, na cultura empresarial, que a maior parte de nós foi formado dos nossos primeiros empregos, nossos primeiros trabalhos, até talvez recentemente. Esse mundo cognitivo, né, é um mundo do orçamento, é um mundo da meta, é um mundo dos frames de trabalho, é um mundo em que a gente traz elementos de indústria, né, que são bem interessantes porque ele combina muito com o mundo moderno, né, com o mundo Terra 1. Ele é um mundo mais exato, de fato. O não cognitivo é o lado criativo, é o lado passional, é o lado que enxerga o todo, é o lado do improviso, é o lado da paixão. Esse lado é um lado que vai ter tudo a ver com o design, que o professor Múcia já começou a falar. Ele é um lado de criação muito mais forte. Então, a neurociência oferece também para a gente uma lente diferente. Quando a gente vai para a filosofia, a ética e estética, termos, né, específicos usados na filosofia, eu me refiro aqui à ética, a como a gente conhece ética, nem estética como algo que seja bonito ou feio, né? Não estou falando agora de algo dessa natureza, né? Mas usando termos técnicos de filosofia, a ética e estética também é um balanço interessante. A filosofia ela tem um papel importante nessa discussão, porque a neurociência caminha até um certo limite, uma vez que ela é ciência. E por ser ciência, ela vai ter limitações para comprovar, né, e cumprir os requisitos de qualquer ciência. A filosofia tem uma capacidade, portanto, de discussão,
mais profunda, né, e com um olhar de uma lente diferente também. Uma coisa importante que a gente captura desse olhar de filosofia, né, é uma herança puritana, né, da ciência da administração e, sob certo aspecto, também de como aquele mundo moderno, esse mundo Terra 1, ele foi organizado. Né? E esse mundo, ele tem tudo a ver com o cognitivo e tem tudo a ver com o mundo moderno. Ele é um mundo em que controlar os seus desejos é algo muito virtuoso, né? Ele é um mundo, portanto, de muita representação. Ele é um mundo em que o pai de família precisa representar um papel. O papel de invencível, o homem que não chora, o homem que controla seus desejos, né, em que você não sabe de fato o que ele está pensando pela representação que ele faz. Isso acontece também no papel do chefe. O chefe tem preceitos, o chefe precisa ter tais características, o chefe antigo, lógico, né, o chefe Terra 1, que existem muitos por aí ainda, mas ele carrega uma série de características de representação. Né? Os conselhos de administração estão cheios de pessoas também que carregam essa ideia de representação, que precisam cumprir tal papel, né, em vez de terem uma característica mais estética, né? Uma característica de autenticidade, uma característica de ser você mesmo, uma característica de fato, conseguir contribuir, né, de uma forma mais genuína. Então, talvez aqui em ética estética, uma boa forma de assimilar isso seja a ideia que você tem um excesso de representação de um lado, né, que se caracteriza por representação, e você tem aqui, né, uma autenticidade, um ser genuíno, né, dentro de uma ideia mais estética. Né? Por isso que a gente fala, né, de liderança ética e de liderança estética. Né? São formas diferentes de liderar. Um último olhar, antes de chegar no que aqui os pilots devem nos oferecer, é um olhar de tecnologia. As tecnologias, elas, talvez, de uma forma muito simplificada, pudessem ser separadas em grandes grupos. Né? As tecnologias lineares, né, que são as tecnologias fruto desde a Revolução Industrial, tecnologias importantes, né, como, né, por exemplo, uma máquina a vapor, né, uma mudança muito forte, a eletricidade, né, tecnologias que mudam a sociedade, mas tecnologias que tijolo e cimento, ou seja, elas precisam ser construídas passo a passo. Quer dizer, uma vez feita, uma vez criada a tecnologia, a implementação dela, né, e o ganho de produtividade com ela, e a capacidade dessa tecnologia se desenvolver e melhorar constantemente, ela tem uma capacidade linear. Né? A gente viu que desde a lei de Moore, né, por outro lado, né, a capacidade de processamento de um chip dobra a cada 18 meses. Né? E essa capacidade de dobrar a cada 18 meses é o que vai dando aquela característica, né, de tecnologias exponenciais. Eu acho que esse é o tema que as pessoas mais conhecem, então é o que eu menos vou comentar. Mas a linearidade, ela é muito mais evidente, muito mais aceita e muito mais intuitiva para a gente do que o exponencial. Se você, o exemplo bobo que muitas pessoas usam, e eu gosto muito, é o exemplo, né? Se você der 30 passos lineares, aonde você chega? Certamente agora, se você olhar onde você está, você vai entender até onde você chega. E se você der 30 passos exponenciais, até onde será que você chega? Na Lua. Ou seja, não é intuitivo achar que a gente chega na Lua. Então, essa exponencialidade, né, que não é entendida por todos em meio de tecnologia, pessoas que ainda refutam teses de inteligência artificial como um transformador de sociedade, né, do poder da computação em nuvem, do tratamento de dados e assim sucessivamente, ainda são pessoas que não entenderam a exponencialidade disso. Fala, poxa, mas essas tecnologias não funcionam, né? Tem exemplos bobos que não funcionam aqui no meu celular, né, na minha assistente. Você quer me dizer que em poucos anos a inteligência artificial vai dominar parte, né, da sociedade, dominar no bom sentido, né, mas contribuir com a sociedade de forma quase líquida, né, quase orgânica, como é a eletricidade? É verdade. Essa é a nossa opinião. É a opinião da maioria das pessoas. Eu acredito que você deva também estar perto disso. Né? Indo para a última lente, que é uma lente, um recorte interessante, e usando uma palavra bem simples, né, que é como resolver problemas, como analisar problemas, né, simplificando bastante tudo isso, a gente tem aqui, né, um lado a gente resolve problemas simples e complicados, e do outro lado a gente resolve problemas complexos
e problemas caóticos. E agora, né, eu começo a preparar a entrada do professor Christer, porque problemas simples, complicados, complexos e caóticos tem uma definição extremamente precisa, como a maior parte das palavras que estão nesse slide. O problema simples e complicado, né, é o que de fato as pessoas mais resolvem nos seus dias a dia. E isso é importante. A gente precisa continuar desenvolvendo pessoas para resolverem problemas simples e problemas complicados. Né? Apesar de todos nós acharmos que resolvemos problemas caóticos toda hora, é muito provável que a gente esteja resolvendo problemas complicados e eventualmente complexos. Esse olhar é o que ajuda a gente a chegar até aqui, né, e entender porque o Riding Through Chaos, né, ou seja, pilotando no caos, é algo que pode ser bastante relevante, porque ele junta algumas das características importantes do que eu chamei de hoje, né, do mundo de hoje. Né? Última coisa que eu queria que você notasse, né, é a história da educação, a história da escola dentro desses elementos. Se você olhar a escola, as escolas, né, a escola que a gente se formou, as universidades que a gente fez, e talvez escolas que a gente ainda continue frequentando, são escolas muito caracterizadas no mundo de ontem. Escolas que têm ainda uma mentalidade muito forte em Terra 1, que ainda continuam ensinando o cognitivo, né, que ainda tem a lógica de representação, desde o aluno fingir que estuda e do professor fingir que ensina, ainda tem uma capacidade de expansão de forma linear, e o que se aprende, o que se desenvolve lá dentro, ainda está voltado para problemas simples e complicados. O nosso desafio é como construir essa escola do mundo de hoje e do mundo do amanhã. Uma escola que seja capaz de entender o mundo moderno, que consiga endereçar competências do não cognitivo, como o design, por exemplo, que trabalhem a estética, ou seja, que trabalhem a autenticidade, a genuinidade e a responsabilidade assumida por ser genuíno, que consiga atender pessoas de forma exponencial e que, no final, seja capaz de endereçar problemas complexos, né, e de dançar com problemas caóticos. Eu termino por aqui a minha apresentação, né, e agora eu devolvo aí para vocês no estúdios da Sampo para a gente colocar o Christer também aqui em contato. Fico aqui na sala com vocês e no final também estou à disposição para perguntas. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Securato. Agora, aproveitando o gancho, né, da sua última linha aqui de sistemas simples e complexos, simples e complicados, complexos e caóticos, a gente achou que a melhor forma de endereçar esse conteúdo para a gente começar a tratar desse tema, a gente achou que a melhor forma é através de algumas perguntas-chave para o professor Christer responder. Eu tenho certeza que são perguntas que já devem estar passando aí, podem já estar passando pela sua cabeça, agora, depois da explanação do professor Securato, talvez até desde antes, quando você viu esse tema sendo lançado, Riding Through Chaos, né? O Pilotando no Caos. E a primeira pergunta que a gente fez ao professor foi, mas afinal de contas, o que é a complexidade? O que são sistemas complexos? O que são sistemas caóticos? Ou o que é o caos? Como a gente compara, como o professor Securato introduziu, sistemas com problemas simples e complicados de um lado, de problemas complexos e caóticos do outro. Porque assim, quando a gente vai para o senso comum, a gente embaralha tudo, né? É muito comum a gente ouvir, minha vida está um caos. Ou até mais específico, a minha agenda de hoje está um caos. Por definição, a agenda de hoje não pode estar um caos, né? Ela pode estar no máximo complicada, majoritariamente simples. Claro que a gente pode ter algumas definições simples do tipo, que já ajudam a gente a entender, do tipo, a chave do meu carro, ela é simples. Eu consigo entender a chave do meu carro sem nenhum problema. Bom, indo nessa lógica, o motor do carro é complicado, mas é só complicado. Se eu decidir estudar o motor do carro, se você decidir estudar o motor do carro, você vai compreender. Pode demorar um pouquinho, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar uma faculdade de engenharia inteira de 5 anos, mas você acaba com dedicação compreendendo o motor do carro, um problema complicado no máximo. Que seria um problema complexo nessa linha de pensamento? Um problema complexo seria o trânsito em São Paulo. Esse é complexo. Ou em qualquer outro grande centro do Brasil. Por que é complexo? Especialmente porque por mais que eu faça o mesmo caminho todos os dias da minha casa aqui para São Paulo,
Eu não conheço as variáveis, eu não controlo as variáveis. Todos os dias tem coisas diferentes acontecendo. Eu não consigo nem entender o que está acontecendo, porque são inúmeras pessoas com inúmeros interesses. Isso torna uma situação complexa. Eu não consigo nem direito entender as variáveis, ou se eu estudar muito, talvez eu entenda as variáveis, mas não é complicado, é complexo. Nessa linha, o que seria caótico? A gente gosta de usar caótico, seria, por exemplo, o trânsito na capital da Nigéria. Por que virou caótico? Porque ali a coisa foi para patamares um pouco mais complicados, um pouco mais difíceis de se entender, como violência, como estupros, como uma série de problemas seríssimos que estão acontecendo lá. Ou seja, a gente fala que problemas complexos, se não forem entendidos, ou minimamente, se a gente não se debruçar para tentar não solucionar, mas dançar com esses problemas complexos, eles se tornam caóticos, e aí a gente perde completamente o entendimento das coisas. Mas a gente decidiu fazer essa mesma pergunta para o professor Christer, para que ele consiga trazer para o mundo das organizações e começar a tangibilizar isso para a gente. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, pessoal? Dear all, and welcome to my home office. I hope you're all well and fine. I'm sorry I can't be with you today, but the coronavirus put restrictions on travels and gatherings. So for the better of society, we have to adhere to technological solutions. In order to provide an introduction to our coming high-impact program between St. Paul and Chaos Pilot, I wanted to take the opportunity to answer a few questions that I hope will spark your interest and curiosity about the coming program. We are all very excited about our collaboration and obviously to meet you all in due time. Chaos Pilot is a school in Denmark. In 2021, we will celebrate our 30th anniversary, and throughout the last 30 years, we have pioneered new pedagogical models and educational programs to help organizations and individuals grow and develop. People and organizations from Australia to Canada, from Chile to Norway, have all taken part in our offerings. Now, the collaboration with St. Paul will open a new chapter, and we look very much forward. Let us turn our attention to the questions. What is complexity? What is chaos? How can we compare complex, chaotic situations with simple and complicated situations? Complexity characterizes the behavior of a system whose components interact in multiple ways and follow local rules, meaning there is no reasonable higher instruction to define the various possible interactions. It is a bit like a football game, but imagine in the beginning when the rules were not fully set and you did not exactly know what winning looked like. Chaos is a state where we can't grasp what is up or down and what we may be the right way forward. If we compare simple, complicated, complex and chaotic situations, based on Snowden's work, we quickly see the taxonomy. We move from the easy understandable to the incomprehensible. Many a manager has experienced more than one of these positions. Indeed, often we experience them all at the same time, depending on what specifically we are talking about. Customer preferences, how to plan effectively, production, HR, etc. All of it is also a matter of perspectives. Two people can look at the same situation but see very different things. Bring time into this, and that one's system affect another, and you see how difficult it can become to understand and assess a situation. If we take the contemporary example of the coronavirus and how it's spreading its cascading effects throughout our systems, we have a chance to look at the model of simple, complicated, complex, and chaotic. In the beginning, the effects were local. Now they are global. It is a biological system, but it has penetrated and affected the social and economical systems dramatically. Where would we place such a phenomenon? It is not a simple situation, nor a complicated one. We have moved beyond that. We have an idea of what it is and how it is spreading.
We even have ideas on how to stop it. But we have been not necessarily dramatically successful so far. We don't have a cure, and the tactics to limit the spread is at best in the making. Zooming out, the coronavirus may work together with other things, and that may provide very, very negative effects, indeed additional negative effects on the economical and social systems, such as collapses of the healthcare system, but also a looming recession at the horizon. This obviously means loss of jobs, bad economy. Here in Denmark, we have indeed tried to talk about unintended positive effects, not many, but a few, like the use of digital communication tools, which increases less travel, less environmental negative impact, more family time, and so forth. Would we say that this situation is chaotic? Probably not, because we know what is causing the situation and we have taken measurements to tackle it. But if, for instance, social unrest increases, death toll increases, systems collapses, like the hospital, etc., unexpected matters come to be, who knows what the situation will become. Bom, excelente, acho que excelente explicação do professor Christer. Começamos aí a tangibilizar, né, o que são situações simples, complicadas, complexas e caóticas. E agora a gente vai caminhar um pouquinho mais para dentro das organizações, no seguinte sentido. Por que é tão importante entendermos sobre complexidade no mundo atual? Ou, trazendo mais para as organizações ainda, por que a gente diz, e é uma realidade, a gente diz que as organizações estão ficando cada vez mais complexas, né? E nessa lógica, emendando uma outra pergunta, trazendo para as organizações, eu falei algumas vezes no começo que design e inovação passam a ser tópicos de elevadíssima relevância, tópicos muito protagonistas, junto com liderança, né? Mas a gente vai separar agora inovação e design, passam a ser temas super importantes. E vamos começar a conectar o que design e inovação tem a ver com complexidade e caos nesse mundo das organizações cada vez mais complexas. Então eu passo de novo a bola para o professor Christer para ele abordar essas duas perguntas, esses dois temas. Question number 2, about the complexity in the current world. Historically, we assumed the world to behave like a clock. That meant that our job was to understand this clock, taking it apart, understanding its pieces and how it works together. The rationale was, of course, that if we provided the correct analysis and understood the parts, we would understand the whole, and we could manage the world in a better way. But the emergence of chaos and complexity theories, with that we understood that the world does not behave like a clock. Indeed, understanding bits and pieces is not the same as understanding the whole, and understanding the whole is not the same as understanding the parts. Organizations have been seen in the same light. We have looked at them historically as a set of designs and mechanisms, but this mechanistic worldview has at its best been a way to communicate and provide some sort of justification of managerial power and practice. Today, we know that organizations do not comply with strategies and plans that easily. There are frictions. People have ideas, meaning, and agency. Their interpretation of decisions and plans are rarely exactly like the managers would have wanted them to be. Is this due to bad will? No, not necessarily. It is the direct consequence of many parts interacting with each other. Very basically, understanding and appreciating complexity provide us with a more rational view of how organizations work and can place our tools and ways in a more correct light. As such, a framework such as Cynefin can help us to diagnose the situation and better devise effective strategies and tactics. Does organizations become more and more complex? I would argue yes. They become bigger and they conduct more and more interactions, hence they become more and more complex. So what about small organizations? Well, they're not necessarily becoming bigger, but what we see is that
their interactions are becoming more and more difficult. They stretch way beyond normal organizational boundaries. They work in networks, in partnerships, and so forth. So in that way, you can argue that the level of complexity increases as well for them. Question number 3. What does design have to do with complexity and chaos in the new reality? And what about innovation? How is it related to design, complexity, and chaos? Well, the idea of design can be answered in many different ways, but design as an idea represents the view that we can create something. It is to some extent a way to create the world or impose understanding and representation. Beyond the idea of design as a worldview of the ability to steer the world, control and predict, on a more methodological level, it holds promise for a way to go about problems, both faster and less costly. The classical managerial orientation based on analysis and deduction, as well as frictionless power in terms of implementation of decisions, has proven itself limited when it comes to success. Design suggests more empathy towards users, clients, and the world, a more experimental methodology that can support and create more effective strategies and managerial practices. In terms of innovation, complexity can be seen as a massive source of innovation and design. Design can be seen as applied creativity towards innovation, but in reality, it is far more nuanced and overlapping. Explicações muito claras, concisas, né? Bastante diretas, que vão formando, ajudando a gente a formar o entendimento aí da urgência por líderes que consigam trabalhar, dançar, né, com a complexidade, dançar com o caos. Isso é absolutamente urgente no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Temos mais 2 perguntas ao professor Krister. Uma delas é muito prática, caindo ainda mais no mundo das organizações. Por que frames convencionais não funcionam na complexidade e no caos? Acho que o professor já falou um pouquinho da urgência por design, acho que isso já deixa implícito a necessidade de desenhar, nem que sejam frames, né? Desenhar o entendimento como parte da solução, que nunca é uma solução definitiva. Mas por que frames não funcionam? Por que os famosos frames que a gente aprende de monte nos programas de MBA, como o Securato mencionou, aqueles que trabalham aqui, né, com o mundo de ontem, né, trabalham aqui com Terra 1, como Business Modeling de Canvas, Design Thinking, Design Sprint, etc. Todos os outros famosos frames que a gente tem usado bastante. Esses frames típicos, né, de empresas de consultoria, que são muito frequentemente aplicados pelas empresas de consultoria para resolver os problemas, eles funcionam muito bem para situações simples e complicadas, mas eles não funcionam ou têm uma efetividade muito baixa para situações complexas e caóticas. Então a gente vai entender do professor Krister o porquê disso, né? Aonde que está essa carência. E, ao mesmo tempo, a gente emendou uma outra pergunta, que é por que os líderes efetivos da organização deveriam ocupar o seu tempo com problemas complexos e caóticos, e não com resolução de problemas simples e complicados. Mas isso é óbvio, né? É óbvio na teoria, mas nós sabemos que na prática é muito difícil de se conseguir. Existe uma tendência da gente resolver problemas simples e complicados. Claro, são problemas que a gente tem ferramenta na mão para resolver, são ferramentas que a gente aprendeu ao longo da vida, seja em programas de pós-graduação, MBA, graduação, seja na vida prática, nós aprendemos a resolver problemas simples e complicados. Então a gente tem uma tendência para ir atuar em cima desses problemas, até porque a natureza humana, nós somos seres feitos para estarmos na zona de conforto, não é isso? Nós procuramos a zona de conforto, desde os nossos ancestrais, nós procuramos economizar energia, esse é um manual básico de sobrevivência de todo ser humano, na verdade de todo ser. Então, como que a gente lida com esse tipo de situação? Como que a gente consegue que a liderança
foque efetivamente em problemas complexos e caóticos e por que isso faz toda a diferença e vai fazer cada vez mais a diferença quando a gente sai deste mundo de ontem do Securato para os mundos de hoje que o Securato colocou. Vamos ouvir mais uma vez o professor Christian? Está bem interessante. We are back again with question number 4 and 5. Question number 4. Why are the regular frames that we use, such as Canvas, design thinking, design sprint, so limited in chaotic situations? So there is a need again to agree upon what we mean when we say chaotic. If we assume it's a state, it is normally a state of utter confusion or disorder, a total lack of organization or order. It speaks to the incomprehensible. And in here lies the key to see the limitations of most managerial tools and frameworks. They are based on the idea of managerial power to understand the world correctly and to charge proper responses. But if you can't comprehend, what is the use then of your frameworks? Here it is important to recognize 3 things. A, rarely are organizations in full chaos or only in chaotic situations, even if it feels like it from time to time. B, normally in such situations, you need to do things in order to move your position, get things going, finding new ground from where the situation may look very different. Get something in motion and the system will adjust. The system changes as you change. Not necessarily every time successful, but it is a start. Also remember that many of these more established tools do have importance, or can have, even if you don't think so, because if they are used correctly and with the understanding of its limitations, they do hold value. Question number 5. Why do you believe that managers and leaders have to dedicate time towards complexity and the dance of complex and chaotic situations? I ask this because it's not a natural effort for us as human beings, since we are basically wired to look for comfort zones, and dealing with chaos might not be the case of comfort. You are absolutely true. Human history and development can be seen as an attempt to control its environments, hereunder to generate some sort of predictability. May that be food and shelter, may that be revenue and competitive advantages. But to a large extent, in our business reality, this has been a fallacy with only local and temporary success to it. I'm not saying that it's not valuable at all, it is just not the full truth. Much of classical management thought can be seen to have its worldview fixed on stability and predictability. That is much of our training and daily operations all about. As such, in theory, this may be a correct focus, as it limits cost and increases the return on investment. However, in today's volatile environment, the world rarely changes according to our beliefs and wants. We are not immune to change. So there are 2 matters that come to mind. If you want to ensure business success, you need to adapt to changes. That means making decisions when you don't have all the information. Keep an eye out for signals and be able to move positions fast and decisive. 2. In changes lies opportunities. Changes are a great source of innovation. If you want to capture these opportunities, one needs to be on the forefront of changes, perhaps drive change and act at the right moment. Ironically, in order to ensure some sort of stability and predictability, one needs to enhance one's capacity to act on changes and be in the flow of becoming. My friends, those were the 5 questions. I hope my answers carried through the ether and found you on the other side, and that they were comprehensible, and that we have been able to trigger interest and enthusiasm for our coming project. Thank you very much and have a lovely day.
Excelente. Muito obrigado ao professor Christer novamente. Acho que a gente vai formando um entendimento, né? E eu queria agora explicar muito brevemente o conteúdo programático desse High Impact. De maneira bem breve, tá? A gente começa aqui com um tema que é identificando e analisando sistemas complexos, que nada mais é do que um aprofundamento bastante forte do que nós começamos aqui a conversar com o professor Christer. Então, o que são sistemas complexos, como a gente separa sistemas simples e complicados de complexos e caóticos, sistemas complexos físicos, sistemas complexos adaptativos, que são muito mais interessantes para nós, porque eles envolvem cultura, sociedade. O paradoxo, né, o trade-off, a dicotomia entre análise e paradoxo, porque a gente, com problema simples e complicado, a gente resolve via análise. Problemas complexos, né, e caóticos, como o professor Christer colocou muito bem, a gente vive num paradoxo, né? Nenhuma solução vai agradar a todos, portanto, não existe solução, existe o dançar com o problema, e aí emerge inovação, design e liderança. Esse é o que a gente começa a trabalhar nesse primeiro módulo. O segundo módulo vai falar da gestão organizacional complexa, que no fundo é que ferramentas a gente tem para, por exemplo, gerenciar projetos complexos. Claro que gerenciar no sentido de novo, não resolver, mas aumentar o entendimento de projetos complexos, ou seja, um footprint da complexidade, é um entendimento, ferramentas que a gente tem para conseguir gerenciar, né, situações ou problemas complexos, gerenciar a organização na complexidade. Na sequência, a gente fala de criando a inovação na complexidade. Criando inovação, acho que ficou claro, né, na explicação do professor Christer, o porquê da inovação. E quando falamos de inovação aqui, acho que também ficou explícito que não estamos necessariamente falando de inovação tecnológica. Às vezes a inovação pode ser um design de um frame próprio, de um frame diferente, um design de entendimento do problema ou de maior entendimento do problema, porque ele nunca é um entendimento completo, como parte da solução. Então, é uma inovação no sentido de melhorar o entendimento e, portanto, melhorar os outputs que a gente tem de um problema complexo. Tema absolutamente vital, porque inovação e causa e complexidade, acho que ficou bastante explícito pelo professor Christer, na fala dele, a importância da gente juntar esses dois temas. Depois, um dos temas que, para mim, é o meu preferido, que é liderando em ambientes complexos. Porque não resta dúvida aí, na fala final do professor Christer, o quanto a liderança é absolutamente fundamental nesse lidar, nesse dançar com problemas complexos e caóticos. Especialmente no contexto de influências externas globais, não existe mais problema local, né? Acho que o coronavírus está mostrando isso. Cada vez mais os problemas são globais. Gestão de crises, diferenças culturais e o tópico mais importante, como desenvolver uma liderança virtuosa e autêntica, são duas características vitais da liderança nesse contexto. Perceba que isso vai muito além dos frames que a gente aprende, de pipeline da liderança. A gente está falando de uma liderança virtuosa e autêntica baseada na representatividade e na inclusão, que são dois aspectos fundamentais para se trabalhar a liderança nesse contexto pós-moderno. Depois, a gente mergulha aqui no cérebro humano. Como pensamos, as diferentes abordagens aos problemas. Por que isso? Porque se a gente não resolve problemas complexos e caóticos, se a gente dança com eles, a gente tem que dançar com eles com diferentes lentes, né? Com diferentes formas de ver o mundo, com diferentes formas de ver os problemas. Só que para isso, o ponto de partida é entender como nós formamos o nosso pensamento, como nós formamos o nosso processo de pensar que vai terminar numa tomada de decisão. Então aqui a gente trabalha fortemente a neurociência, a gente trabalha os aspectos de ciência da mente, de racionalidade, de conexão mente-cérebro, fundamental. Linguagem, então semiótica, metáforas, analogias, pensamento, paradoxos, behavior economics, porque a gente começa a descer para tomada de decisão, para os vieses cognitivos do nosso entendimento dos problemas,
A gente entra, inclusive, na matemática das decisões, porque também usamos matemática, também usamos filosofia da mente, ou seja, a gente tem que entender todas essas formas de ver o nosso pensamento, que no fundo se interrelacionam, se mesclam, se sobrepõem, é uma bagunça, não é isso? No nosso processo de tomar de decisão. É só mediante esse entendimento, que não é simples, tá certo? É um entendimento bastante profundo dos nossos processos mentais, das nossas tomadas de decisão, né? Isso vai muito além de Behavior Economics, né? Behavior Economics é um fim da linha ali de um processo de decisão, tem muitas outras coisas envolvidas, que a gente vai ganhar ferramentas para aprender a olhar para os problemas complexos e caóticos de forma diferente. Então, esse tópico é absolutamente importante. Perceba, então, que a gente tem 5 módulos principais que acontecem ao longo de cerca de um ano, né? A gente tem também um projeto aplicado, porque a gente acredita que essa é uma metodologia importantíssima, que a gente importou lá da Chaos Pilot, que nem nada disso vai adiantar se ficar no campo das ideias, né? A gente tem que ir para a prática, e nada melhor do que a prática do que a escolha individual ou coletiva de alguns problemas verdadeiramente complexos e caóticos para serem, jamais vou usar resolvidos, né? Mas para serem tratados, abordados, dançados ao longo dessa jornada de um ano, com muita experimentação, porque não tem outra forma da gente trabalhar se não for por experimentação, por aplicação prática, de verdade, lidando com problemas complexos e caóticos. E, por fim, a gente tem um módulo internacional que acontece ao final dos módulos brasileiros, né, cerca de um ano depois do começo do curso. Então, a gente tem um ano de módulos aqui locais no Brasil, que serão ministrados por professores da Chaos Pilot e professores brasileiros, nossos aqui da São Paulo. Nós vamos mesclando, mesmo no módulo brasileiro, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem professores da Chaos Pilot e professores da São Paulo, dependendo do módulo, às vezes juntos, às vezes separados, né? Mas a gente tem a viagem aqui aos Pilot, onde a gente está terminando de montar uma experiência maravilhosa, incrível, uma vivência experimental muito forte, onde a gente vai conseguir aproveitar todos os recursos de toda a experiência em loco da Chaos Pilot na Dinamarca. Então, é um programa, uma imersão muito profunda, e eu costumo dizer assim, sempre surgem perguntas, foram surgindo essas perguntas nos últimos meses, para quem é o programa, né? Eu gosto de dizer que esse programa é para profissionais de alto nível, seja numa organização, seja em qualquer outro tipo de carreira, mas um profissional que já entendeu, que já aplica os frames tradicionais, seja porque aprendeu a aplicá-los, né, em programas de estudo, né, de MBA, de pós-graduação, seja porque aprendeu na prática, mas que já entenderam que as ferramentas para a resolução de problemas simples e complicados, que todo esse arsenal, que foi muito útil para chegar até aqui, certamente não vai ser o arsenal que vai te levar para os próximos passos no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento profissional, porque nesse desenvolvimento, eu não tenho dúvida que você vai lidar cada vez mais com problemas complexos e caóticos, e essa é a oferta do programa, para pessoas que entenderam isso, que já têm um nível de senioridade bom, que já aplicam todas essas ferramentas tradicionais, mas que entenderam que para os próximos passos na carreira, as jornadas serão mais complexas e mais caóticas, e para isso você precisa de mais ferramenta, você precisa de outro tipo de ferramenta para esse novo mundo que a gente está lidando, né? O programa começa em setembro desse ano. Então, em setembro, o programa se inicia, um programa que dura aproximadamente 12 meses, como eu falei, mas alguns dias de viagem internacional, uma semana na Chaos Pilot, na Dinamarca. Eu deixo aqui o e-mail para quem quiser obter mais informações. Acho que dá para ler aqui, ó, é HIP, de High Impact Programs, @stpaul.com.br. Fica o convite aí para quem quiser saber mais, procurar as informações. Certamente nós faremos outros eventos com conteúdo ao longo dos meses até setembro. Fiquem todos convidados a participar dessa comunidade que vai surgindo em torno desse programa que versa sobre complexidade e caos. Eu vou pedir mais 3 pequenos segundos da sua atenção para a gente assistir o vídeo que encerra toda essa nossa manhã. É cada vez mais difícil acompanhar as mudanças no mundo. Startups surgem e reconfiguram setores.
múltiplas gerações com visões de mundo diferentes, mudanças drásticas nos hábitos de consumo, oportunidades e ameaças para o futuro do trabalho, a realidade está cada vez mais caótica. Mas como navegar por um cenário onde os frames atuais não funcionam? O que fazer quando as regras não se aplicam e se reconhecemos todas as variáveis? É necessário buscar algo novo, mudar a perspectiva, criar o que ainda não existe. O caos oferece muitas possibilidades, mas é preciso saber pilotar por ele. Por isso, a Sampo, Escola de Negócios e a Chaos Pilot, a escola mais inovadora do mundo, criaram juntas o programa Hiding Through Chaos. E você? Como vai pilotar por caos? Pessoal, portanto, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Eventos online tem que ser o mais curtos e objetivos possíveis, então acho que a gente está terminando no horário combinado. Quero agradecer a todos a participação e relembrar que toda essa 1 hora e pouquinho de programação vai ficar gravada, a gente vai enviar para vocês, né, disponibilizar para vocês. Fiquem à vontade para assistir, para compartilhar, para criticar, para mandar perguntas, interações. A gente acha esse processo de interação muito rico em todos os programas. Muito obrigado pela participação. Tenham todos um bom dia e mantenham-se aí o mais seguros possível nessa situação que estamos vivendo. Foi um prazer. Muito obrigado.